Não tem momento melhor para você investir e comprar sua criptomoeda do que durante a queda. Mas no meio de tanta oportunidade, quais são as melhores? Como você pode certificar que você está fazendo um bom investimento e pegando os melhores projetos para te dar o maior retorno, o maior lucro? E é por isso que nesse vídeo eu selecionei para você 5 criptomoedas que estão no excelente ponto de compra e uma delas é bem arriscada, então pode dar um retorno bacana. Antes eu preciso te mostrar o contexto do mercado e por que que esse é o momento bom para comprar. Seria muito irresponsável da minha parte só chegar e jogar as criptomoedas para você sem te passar o panorama, sendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Então olha só, nós temos hoje uma queda muito forte no mercado, o mercado ultimamente caiu demais, todas as altcoins entregaram uma queda monstruosa, grande parte dessa queda a gente olha como oportunidade, principalmente por um gráfico chamado Total 3. Douglas, o que que esse gráfico representa? O que que ele significa? O gráfico Total 3 ele representa o comportamento das altcoins. Então você que está querendo fazer muito dinheiro com as altcoins, você tem que se preocupar com esse gráfico. Toda vez que esse gráfico bater num suporte, ou seja, ele está caindo, ele vai se segurar em algum ponto que nós chamamos de suporte. Então quando ele bater no suporte, você tem pelo menos uma probabilidade boa da queda parar por ali. Aí você tem que analisar outros fatores para você ter certeza que aquele ponto é um ponto bom para comprar. Porque se você não avaliar isso, você vai comprar lá em cima no topo. E o resultado vai ser o que você está vendo, um monte de gente falando, comprando no topo e está tendo desvalorização aí de 50, 60 até 80% em algumas altcoins. Isso é péssimo, porque te diminui o teu poder de compra e você não consegue fazer muito dinheiro, tem que esperar ainda retomar onde você comprou e só depois começar a lucrar. Então a gente tem que fazer as coisas da forma correta aqui. E esse gráfico Total 3, com essa queda, eu venho falando com vocês que me seguem, que nós estamos num ponto bom para compra, que é justamente o que? O toque desse suporte que esse gráfico fez. Isso é importantíssimo, porque, pô, tá batendo ali, ainda mais, tá batendo no topo anterior, que agora é um suporte bom, nós temos uma zona muito boa. E tem um detalhe, o mercado subiu muito. Nós conhecemos, na análise gráfica, uma tendência formada por 5 ondas. Você vai ver geralmente 1, 2, 3, 4, 5. E é aqui que você vai conseguir se situar no momento do mercado. Se você está entrando na primeira e segunda onda aqui, você está pegando o início de uma tendência. Se você está entrando na quinta onda, você está pegando no final. Então a chance de você comprar topo é altíssima. Você entende como essa informação é importante para você não ter prejuízo no seu primeiro investimento? Exatamente. Então é exatamente isso que nós precisamos avaliar. E olhando para esse gráfico Total 3, olha só a construção de onda. 1, 2, 3. Agora nessa queda estamos na construção da onda 4 e depois vem a onda 5, a última onda impulsiva que pode entregar esse gráfico lá para onde a gente já sabe o nosso maior referencial, que é o topo histórico. Se você não sabe bem o que que esse gráfico significa mesmo? De uma forma bem simples, toda vez que ele testa e bate no suporte, assim como foi aqui embaixo, essa vez aqui em 2023, quando ele tocou nesse suporte, você viu provavelmente as altcoins subindo muito. E aqui que foi praticamente nesses retestes aqui, o início de toda a grande alta que você está vendo hoje que está corrigindo. Então se esse gráfico bate no suporte, é ponto de compra. E o jogo é simplesmente pegar as criptomoedas que estavam mais fortes, que atraíram mais volume para o mercado, e a gente pegar essa fragilidade, essa queda, para surfar a continuidade de uma moeda que já está em evidência. Eu falei que eu estava querendo me posicionar em moedas que já destacaram nessa alta. Muitas moedas estão quietinhas, só que outras já subiram bastante. E essas que já subiram, às vezes, estão numa tendência muito maior no futuro. Então qualquer grande queda que você conseguir pegar é uma grande oportunidade para você surfar o que vai acontecer. E é aí que a gente começa pela Gala. Você vai notar aqui no gráfico dela que ela estava com uma estrutura de baixa e ela quebrou recentemente essa estrutura. Significa o quê? Nós tínhamos uma linha de tendência de baixa e toda vez que o preço estava batendo para romper ela e não conseguia, isso aqui ela se permanece dentro de uma tendência de baixa. Isso só é quebrado quando ela pega e rompe essa linha de tendência. Quando ela rompe, você fala, ufa, acabou esse momento de queda, ela está iniciando uma nova estrutura. Essa estrutura, por sinal, ela só é sacramentada quando ela é rompida para cima, ela volta para dar um beijinho na região rompida, na linha de tendência que ela rompeu, e pronto. Quando ela faz isso aqui,
nós temos a confirmação de um rompimento e é maravilhoso o que tende a acontecer no futuro, porque ela já confirmou o rompimento, ela já quebrou a estrutura e está prontinha para subir. Então você vai notar que a Gala justamente fez o que recentemente? Ela rompeu essa linha de tendência, essa estrutura de baixa, voltou para confirmar, está beijando nesse exato momento que eu estou gravando essa linha de tendência. Isso significa que ela está prontíssima para fazer o quê? O que nós falamos e vimos no primeiro gráfico que eu te mostrei. Hoje eu estou travando muito R, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. A gente já sabe que a estrutura de alta geralmente tem 5 ondas. E olha só que interessante aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, agora fazendo a confirmação de um rompimento de uma linha de tendência de baixa, ou seja, mudando a estrutura para alta e pronta para fazer a quinta onda impulsiva. Esse aqui é um cenário extremamente favorável para você acumular Gala, pegar num preço muito mais barato, até porque desde o seu topo ela já chegou a desvalorizar 51%. Claro que não temos certeza de nada, tudo pode acontecer, temos algumas variáveis no mundo, mas não deixa de ser muito melhor você comprar na queda do que comprar enquanto o negócio está subindo. Então, se vamos comprar na queda, vamos tentar ser o mais estratégico possível para certificar que a gente vai ter a maior quantidade possível dessa moeda, que consequentemente isso é mais lucro para a gente. E nota que a Gala hoje tem 1 bilhão e 250 milhões de dólares em tamanho de mercado, que traz uma possibilidade dela valorizar bastante ainda, quem sabe fazer de 5 até 10 vezes de multiplicação nesse ciclo. Isso é totalmente possível, mas para você ter um resultado assim, você tem que fazer compras estratégicas. Exatamente agora que nós estamos aqui para dar valores específicos para você, enquanto nós estivermos entre a região dos 0,04530, eu vou até anotar aqui para facilitar, 0,04530, e entre aquela região lá de baixo, que é onde ele revisitou mais ou menos no 0,3307, 0,3307. Essa região aqui, ele não vai pegar o 7 aqui, então vou tirar um 0. Então esses valores aqui são os pontos de referência para você acumular Gala esperando a continuação da tendência de alta. Ou seja, ela está dentro dessa zona de compra. Essa aqui me dá até calafrio, porque quem manja de análise técnica vai ver como que o negócio está bonito. Vamos lá, nós temos agora a OneInt na jogada. É uma moeda muito pequena, tá? Tem 460 milhões de dólares em tamanho de mercado, então ela é bem pequena, com potencial bem maior de valorização, dependendo da demanda. E olha como é que o gráfico dela está excelente. Como eu falei para você, quando nós temos um projeto que está abaixo de uma linha de tendência e rompe, nós temos uma quebra de estrutura. Então, se você for pegar essa linha de tendência que a gente está vendo na OneInt, essa aqui não é qualquer linha de tendência, é uma linha de tendência histórica. Ela, desde quando foi lançada aqui em 2021, ela se manteve dentro de uma estrutura de baixa. E pela primeira vez na história da OneInt, estamos vendo esse rompimento, o que traz uma relevância a mais em destaque para esse projeto, tá? Então agora que ele fez o rompimento, olha só que interessante, voltou para confirmar o rompimento, isso aqui é extremamente importante, o que faz da OneInt aqui um excelente projeto com risco relativamente alto, mas com potencial também super interessante. E agora que ela está nessa zona aqui, mais ou menos dos 0,40 centavos, então vou botar esse valor aqui para ficar mais claro para você, nós temos 0,40 aqui centavos de dólar como uma referência para você comprar, então aqui nós temos uma zona de compra extremamente favorável para a OneInt, e tem mais um fator que contribui muito para isso. Se você for num gráfico mensal, você vai se assustar, você que sabe análise gráfica, do padrão que está aparecendo. Nós temos um padrão no mercado chamado ombro, cabeça, ombro. Você pode já ter escutado falar sobre isso, mas esse é um padrão geralmente que entrega reversão. Se o mercado está subindo e acontece esse padrão, ele tende na saída desse padrão reverter a tendência, então cair. Da mesma forma que nós temos o ombro, cabeça, ombro invertido. Sim, nós temos a inversão desse padrão também, o que entrega o quê? Uma tendência de baixa, e quando acontece esse padrão, ele tende a sair e finalizar ele com uma alta, uma reversão. E olha que nós estamos vendo no gráfico mensal da OneInt, tá? Quanto maior o tempo gráfico, semanal, mensal, mais importantes são os sinais gráficos que a gente enxerga, porque são sinais consolidados pelo mercado. Isso é extremamente importante. Quando você vê padrões acontecendo em tempo gráfico muito curto,
pode ter um nível de assertividade até mais ou menos alto, mas tem muito alarme falso. Agora, todos os padrões que você enxergar no tempo gráfico muito maior, cara, presta atenção na oportunidade. Então nós estamos tendo aqui, olha só, um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico mensal da Unint, e além disso, nós temos a soma de uma confirmação de rompimento, como você está vendo aqui acontecendo neste ponto aqui. Então, o que você está vendo nessa representação que eu desenhei, está acontecendo exatamente aqui e sacramentando, talvez, esse segundo ombro. Então, se você sabe análise gráfica, você sabe a importância do que eu estou te mostrando agora. E caso você não tenha esse conhecimento e queira explorar isso e ter total autonomia para fazer muito dinheiro, e está totalmente apto com a melhor estrutura do mercado para você ter resultado e aproveitar o máximo desse ciclo de alta, você clica no primeiro link da descrição e você se torna meu aluno. Esse próximo projeto você já conhece, chamado Chainlink, e está num gráfico extremamente importante, uma zona de compra interessante e muito diferente das que a gente já viu até esse momento. O contexto dela é meio diferente. Até porque ela é uma moeda muito mais consolidada, hoje tem 8 bilhões de dólares de tamanho de mercado, então ela já é mais consolidada. E você que está querendo uma criptomoeda mais segura, né, que seja maior, a Chainlink hoje está numa oportunidade interessante, só que o contexto dela novamente é bem diferente. Até porque o contexto geral, vou te situar, ela caiu muito durante o ciclo de baixa, ela formou um fundo de acumulação extremamente importante, então esse aqui foi um momento excelente que muita gente botou de link no bolso, né, Chainlink no bolso, e depois só foi colher o que tinha plantado aqui. E essa alta, em algum momento, ela ia enfraquecer, entregar uma correção para dar gás o suficiente para ela voltar a subir. Acontece que essa queda, ela tinha que ser guiada por um padrão de queda e, além disso, um suporte que possa segurar essa queda para ser o candidato perfeito para voltar a subir. Não só precisa achar um suporte e voltar à tendência de alta. A nossa questão é onde vai ser esse suporte? E nós já temos informação para isso. Então, no gráfico diário da Chainlink, olha isso aqui comigo que interessante. Ela estava na construção já de um padrão de fraqueza chamado de cunha ascendente. Então, olha só que interessante, isso aqui é um padrão que você que me acompanha já sabe que acontece demais. E toda vez que você vê esse padrão, ele tende a fazer um rompimento para baixo. A cunha está inclinada para cima, ela tende a romper para baixo. A cunha está inclinada para baixo, ela tende a romper para cima. Então o contexto dela era de queda. Assim como, eu vou mostrar outra também, a Polkadot estava com o mesmo padrão. Você vai ver que ela estava aqui também, a Polkadot, com um padrão de cunha ascendente e o comportamento delas são praticamente iguais. Você vai ver que a Polkadot e a Chainlink têm comportamentos iguaizinhos, o que pode ser uma opção para você para explorar também a Polkadot. E olha só, esse padrão, olha que curioso, aconteceu exatamente o que eu te mostrei antes. Ela rompeu essa cunha, essa linha de tendência aqui para baixo, voltou, confirmou, fez aquele beijinho lindo e pronto, caiu muito. Então quando ela faz essa confirmação, é aí que o negócio interessa. Então aqui teve uma oportunidade para quem é trader aí aproveitar e lucrar com a queda do mercado, assim como a gente está esperando que essa confirmação nos dois gráficos que nós vimos seja suficiente para fazer o mercado subir, tá? E aí a gente ganha dinheiro com isso. Então a Chainlink, nesse padrão de queda, significa que ela vai cair, vai derreter? Não, senhor, ela está só buscando um suporte para se segurar, para voltar a subir. E como nós temos básico para isso, onde conseguimos rastrear a melhor região que ela possa segurar. Vamos pegar a extensão de toda a alta que ela entregou e você vai ver que ela segurou exatamente na retração de 38% de Fibonacci. Isso aqui é uma região que é considerada importante em termos de retração. Quando uma moeda sobe muito, ela cai para voltar a subir. Geralmente ela faz uma retração aqui de 38% de Fibonacci. Eu desenhei um pouquinho errado, mas ela vem nessa região dos 38, faz esse reteste aqui para voltar a subir. Então se ela bate nas regiões seguras, você tem que prestar atenção junto com outros sinais. Você vai botar um índice de força relativa, você vai ver que no gráfico diário ela entrou em sobrevenda. Isso aqui é uma informação a mais para você. Um indicador que indica a força do mercado, que está muito vendida, está muito forte para venda. Quando o mercado está muito forte para venda, o que aparece para a gente? Oportunidade. Da mesma forma, quando o mercado está subindo muito, está todo mundo comprado, todo mundo tendo lucro. O que a força vendedora tende a acontecer com ela? A força vendedora tende a virar força vendedora. Quem lucra, quem está com muito lucro, vai botar dinheiro no bolso. E aí que toda a força compradora vira força vendedora. E aí vem uma tendência de baixo para a gente. Então o que você está vendo aqui
é o contrário, a força vendedora está muito forte. E quando nós temos um caos assim, uma força vendedora muito forte, muitos investidores, como a gente aqui, vê isso como uma oportunidade. Então olha só os sinais que o mercado está dando. A Chainlink segurou nos 38%, completou esse padrão e agora a tendência é ela buscar esse suporte para voltar a subir. Ou seja, tá? Essa região aqui dos 12, 13 dólares na Chainlink pode ser uma região de acumulação interessante, visto que ela já chegou a desvalorizar aqui quase 50% de uma moeda que já é bem grande, bem consolidada no mercado. É claro que eu vou dar o máximo de informações para vocês. Nós temos aqui uma criptomoeda extremamente arriscada com 150 milhões de market cap e eu achei super interessante o gráfico dela. Por que, que eu me guio tanto pelo gráfico? Porque o gráfico, a quebra de estrutura chama a atenção do mercado. Quando uma estrutura é quebrada e a atenção do mercado vai para essa moeda, ela capta mais volume. Captando mais volume, ela fica mais interessante. Se ela começa a chamar a atenção do mercado, quem vai para lá são os traders. E, cara, trader interessado em uma moeda é o suficiente para ela valorizar demais, deixar ela super interessante para todo o mercado. Então, é uma escadinha que vai subindo aos poucos ali, vai fazendo o projeto ter mais relevância, mais volume financeiro, e onde tem volume tem trader. E os traders conseguem fazer a moeda ficar muito mais volátil, muito mais massa e tem um potencial de valorização maior. É porque tudo isso atrai demanda. Então, toda quebra de estrutura que você estiver vendo, na verdade, significa que ela está chamando a atenção do mercado e está criando demanda para ela. Então, por isso que o gráfico é extremamente importante. E a Pundix aqui, ela é bem pequena e está quebrando uma estrutura grande, assim como a gente viu na Gala. Então, essa estrutura está sendo praticamente retestada. Você vai ver que ela está usando esses vários topos aqui de suporte. Então, aqui era um topo e ela tá usando essa região aqui como suporte para se segurar e talvez trabalhar dentro de uma confirmação de rompimento para voltar a subir. E se esse projeto conseguir confirmar esse rompimento com sucesso, você pode ver esse projeto que é pequeno valorizar bastante, tá? Então ele é um projeto mais arriscado, com potencial interessantíssimo de retorno. Claro que você tem que fazer o seu gerenciamento de acordo, tá? Então olha só uma zona importante para ela se segurar. A margem aqui de acumulação fica entre os 56 centavos de dólar e até aqui embaixo, se ela chegar nessa zona dos 43, então vou anotar aqui para você 0,43 e também 0,56. Praticamente agora também nós estamos em uma zona de acumulação, lembrando que essa moeda, como ela é um pouquinho menor, você tem que prestar atenção e encarar isso aqui como um risco maior, tá? Do que uma Chainlink, que é um projeto muito mais consolidado. Então aqui nós tivemos uma queda desde o topo dela de 42%, ela segurou bastante, tá numa zona que tende a entregar uma demanda e caso isso aconteça, você pode ter um lucro muito interessante. Então, toma cuidado, não faz loucura, tá? Faz gerenciamento bonitinho, usa sua carteira com sabedoria e usa análise gráfica também com muita inteligência, porque isso aqui é o guia perfeito para você ter um gerenciamento de risco perfeito e maximizar o seu lucro. Eu já falei para você, se você quer ter esse conhecimento de uma forma mais profissional possível, primeiro link na descrição, você vira meu aluno. Da mesma forma que eu falei com você de projetos arriscados, vamos falar de um extremamente relevante que pode ter um destaque nas próximas semanas, que é o Ethereum. Por quê? Porque o ETF de Ethereum pode ser aprovado e a gente pode ver a mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin acontecendo com essa criptomoeda. E lembra que eu falei para você que a estrutura de alta tem 5 ondas? Bom, quando essas 5 ondas acabam, geralmente nós entramos em um período de correção. Essa correção trabalha de forma A, B e C, ou seja, 3 ondas. E é exatamente isso que nós estamos vendo para o Ethereum 1, 2 e 3. E quando ele completa essa estrutura, a gente só precisa achar um suporte que bata com essa informação, que aumente nossas chances de fazer um bom investimento. E olha só, o Ethereum está trabalhando nesse exato momento num suporte importantíssimo macro, de uma tendência extremamente forte de alta e com o mesmíssimo padrão que você viu acontecendo com o quê? Com o Total 3. Então sim, o Ethereum está com a mesma estrutura de alta do Total 3. E o que isso significa? Que ele está trabalhando em 5 ondas. 1, 2, 3, agora fazendo a quarta, e em breve se preparando para a quinta onda, da mesma forma que nós vimos o Total 3 trabalhando dessa mesma
forma. Isso aqui é extremamente importante porque te coloca na frente do mercado, te dá uma perspectiva das melhores zonas para você comprar, do que você simplesmente comprar sem nenhuma informação, sem nenhuma base. E eu venho falando com vocês a importância que o gráfico vai te ajudar para tomar a decisão, tanto para fazer uma boa compra, quanto para fazer uma boa venda. Espero que você tenha entendido tudo que eu tenho que te passar. Aprendeu bastante nesse vídeo, no mais, muito obrigado pela companhia e um grande abraço.